Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No último dia 6 de agosto, o Bangu Atlético Clube comemorou 60 anos de uma das conquistas mais importantes de sua história. Na época, com um elenco recheado de bons jogadores e contando com um dos melhores treinadores do Brasil, a equipe foi até os Estados Unidos e deixou para trás vários campeões nacionais europeus para faturar a tão cobiçada International Soccer League, uma competição que foi uma tentativa de se criar um mundial de clubes lá nos anos 60. No vídeo de hoje, vou te explicar como foi essa conquista. Confere só! Antes de qualquer coisa, é muito importante explicar primeiro o que foi essa competição e por que ela era tão importante na época. A International Soccer League foi uma competição de futebol realizada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, entre os anos de 1960 a 1965. Sua criação veio através da iniciativa do milionário norte-americano William Cox, que após acompanhar a Copa do Mundo de 1958, teve a ideia de criar uma competição nos mesmos moldes, só que envolvendo agora clubes ao invés de seleções. E tudo isso sendo disputado nos Estados Unidos, que na época ainda tentava introduzir o esporte bretão para a população. Ao todo, existiram 6 edições da International Soccer League, mas só a primeira, de 1960, foi a mais badalada e ganhou um maior destaque mundial. Isso porque, nessa ocasião, a competição conseguiu atrair um bom número de times de países com tradição no futebol. Foi também a edição de 60 que recebeu uma espécie de bênção da FIFA. De acordo com várias reportagens da época, a entidade máxima do futebol deu o sinal verde para que Cox realizasse esse torneio na terra do Tio Sam. Bom, com ou sem aval da FIFA, fato é que o Brasil sempre foi um dos primeiros países a receber o convite para mandar um representante. E em 1960 isso não foi diferente. O escolhido da vez foi o Bangu Atlético Clube, que havia sido o terceiro colocado do Campeonato Carioca de 1959. O campeão Fluminense e o vice Botafogo recusaram o convite, já que o estadual de 1960 estava previsto para ter início durante a realização da competição norte-americana. O curioso é que não se sabe até hoje o porquê a organização não optou em convidar o Bahia para a competição. A equipe nordestina foi a campeã da Taça Brasil de 1959, que hoje é considerada a primeira edição do Campeonato Brasileiro. Enfim, sem ter nada a ver com isso, a delegação do Bangu arrumou as malas e partiu para a disputa do torneio em Nova York. No elenco estavam 17 jogadores, entre eles nomes como Zósimo, que é até hoje um dos melhores defensores da história do futebol brasileiro, além do jovem Ademir da Guia, que com apenas 18 anos estava dando seus primeiros passos no futebol profissional. Já no comando técnico, o clube tinha Elba de Pádua Lima, o Tim, considerado por muitos um dos treinadores mais estrategistas da história do nosso futebol. Além do Bangu, outras 11 equipes pelo mundo aceitaram um convite para participar da International Soccer League. Foram elas: o Burnley, campeão inglês, o Nice, campeão francês, o Estrela Vermelha, campeão iugoslavo, o Norrköping, campeão sueco, o Clermont, campeão norte-irlandês, o Rapid Viena, campeão austríaco, o Kilmarnock, vice-campeão escocês, o Bayern de Munique, quinto colocado da Oberliga Sul, o Sporting, vice-campeão português, a Sampdoria, quinta colocada no campeonato italiano, e por fim o New York Americans, um clube norte-americano montado exclusivamente para a competição. As 12 equipes foram divididas em 2 grupos. Na regra da competição, só o primeiro colocado de cada um se classificava para a grande final. O Bangu acabou ficando no grupo B, que teve todos os seus jogos realizados no estádio Polo Ground. A estreia foi no dia 4 de julho. O Bangu enfrentou a Sampdoria e não tomou conhecimento, ao goleá-la por 4-0. No dia 10 de julho, o Bangu venceu de virada o Rapid Viena por 3-2. 6 dias depois, a equipe goleou o Sporting por 5-1. Depois, veio um empate em 0-0 contra o Norrköping e, por fim, uma vitória por 2-1 para cima do Estrela Vermelha, que garantiu a equipe brasileira na grande final. A decisão ocorreu no dia 6 de agosto de 1960 e o adversário foi o surpreendente Kilmarnock.
Assim como foi nos outros jogos, o Bangu não tomou conhecimento e com facilidade venceu os escoceses por 2-0 e ficou com o troféu de campeão. Cerca de 25 mil torcedores estiveram presentes no estádio Polo Ground e viram a histórica conquista do Bangu. Como mostra esse registro de jornal, num ato histórico, os próprios adversários carregaram nos braços o capitão do Bangu, Décio Esteves, na comemoração do título. Enfim, agora no mês de agosto, a conquista do Bangu na International Soccer League completou 60 anos. Até hoje, não houve nenhuma movimentação por parte da FIFA reconhecendo oficialmente essa competição. Ela é encarada apenas como um torneio amistoso. Entretanto, de acordo com o atual presidente do Bangu, Jorge Varela, em uma entrevista exclusiva para o canal Gol de Canela, o clube já começou a dar os primeiros passos para, quem sabe um dia, conseguir o tão desejado reconhecimento. É uma discussão que já vem há mais ou menos 2, 3 anos, né? Internamente, nós estamos buscando elementos para podermos criar um documento oficial, né? Como se fosse um dossiê, para que nós encaminhemos através via federação, né? Posteriormente via CBF, que chegue à FIFA. Já contactamos a FERJ e houve uma boa receptividade em relação a essa informação. E, por conta disso, um dos vice-presidentes já foi até a CBF e informou, né, essa possibilidade, e a CBF disse que, em existindo elementos suficientes para embasarem, tá, uma solicitação, requerimento, qualquer que seja o termo que venha a ser utilizado, eles encaminham para a FIFA para que nós entremos na pauta de discussão para saber se é válido ou não como um título mundial 1960. Acredito que existam muitos elementos, né, para que isso seja de verdade comprovado. Agora, temos que enxergar o posicionamento hoje da FIFA, se é relacionado como eu posso te falar, a organização por parte da FIFA, ou se eles vão considerar que a autorização à época ela tem validade como se fosse uma organização. Porque a FIFA, nós sabemos que naquela época era uma coisa muito menor em relação à pujança que hoje é a FIFA, né? Então, nós temos aí grandes esperanças que nosso pleito seja de verdade deferido, né, assim que for apresentado. E vamos aguardar o posicionamento, né, dos membros do comitê da FIFA após a análise. Como eu já disse anteriormente, a International Soccer League foi realizada até o ano de 1965 e outros clubes brasileiros participaram do torneio. O próprio Bangu voltou a jogar em 1961. Já no ano seguinte, foi a vez do América do Rio jogar e ser campeão. A grande decisão foi contra o Belenenses de Portugal. Aliás, se vocês quiserem um vídeo especificamente sobre esse tema, é só deixar aqui nos comentários. Em 1963, o representante brasileiro foi o Sport Recife. Em 64 foi a vez do Bahia. E por fim, na última edição do torneio, a Portuguesa deu as caras por lá. E é isso, pessoal. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!